Bom dia, pessoal. Bom dia, Guilherme. Bom dia, tudo bem? Muito sono? Ah, pois é. Sono, às vezes, é um problema, né? Vamos falar, então, de um transtorno que afeta 40% da população brasileira, que é a insônia. Guilherme, quais são aí os sintomas da insônia? A insônia, ela é definida como dos três pontos que eu vou falar, um deles você tem que ter sempre. Então, dificuldade para iniciar o sono, dificuldade para manter o sono, ou seja, despertares que você vai tendo ao longo da noite, e por último, despertar precoce. Você quer acordar por volta das 6, 7 da manhã e acaba acordando um pouco antes do que o esperado. Então, você dorme, acorda, por exemplo, às 3 da manhã, né? Que é o horário meio que clássico de todo mundo, e perde o sono, também é insônia. Então, essa é a última etapa da insônia, aquela que você não consegue mais manter o sono. Acordou, fica acordado e segue o dia. Só que não é só essas três características, você tem que ter outras. Então, isso tem que te levar a sofrimento, então você tem prejuízo no outro dia, a gente vai até falar um pouco disso. Você tem prejuízo no trabalho, prejuízo na vida pessoal, irritação, desatenção. Ela também te leva a dificuldades, por exemplo, toda semana. Então você tem que ter 3 episódios na semana por pelo menos 3 meses para ser caracterizado como uma doença. E obviamente não é explicado por drogas ou outras doenças clínicas e não psiquiátricas também, e psiquiátricas. E finalmente você tem que ter isso com uma higiene do sono adequada. Então você faz tudo para dormir bem e não dorme bem, aí sim é caracterizado como insônia. Ah, então se a pessoa faz a higiene do sono e resolve, não seria um quadro de insônia? Por exemplo, não. E aliás, a grande parte das insônias, elas são tratadas por higiene do sono. Sim. A medicação, ela é lá o última etapa do tratamento, né? Sim. Bom, uma coisa importante em relação à insônia é a gente pensar, até para conscientizar o pessoal aí de casa, nas consequências que problemas de sono podem ter, incluindo a insônia. Isso aumenta o índice, a probabilidade do desenvolvimento de doenças cardíacas, de derrames, ganho de peso, inclusive até tem alguns estudos sobre alteração na pele. Então é importante a gente reconhecer esse problema e buscar ajuda, buscar tratamento. Ah, e eu vou puxar a sardinha pro meu lado também, tem os transtornos mentais, né? Os transtornos mentais e insônia tem muita associação. Existe até, isso não é uma regra, mas por exemplo, as pessoas ansiosas normalmente, elas têm dificuldade em iniciar o sono, como você deve ver muito no consultório. Pessoas com depressão, muitas vezes, elas acordam antes da hora, esse despertar precoce. Então, a associação, inclusive, com os transtornos mentais. E o tratamento? Eu ia falar até da medicação como primeira linha, mas eu sei que a Patrícia vai puxar minha orelha. Então, Patrícia, fala um pouquinho sobre como funciona o tratamento para insônia. Então, gente, o tratamento de primeira linha para insônia é a terapia cognitivo-comportamental. Se você for pensar, o que o terapeuta, o que nós terapeutas trabalhamos? Nós trabalhamos aí a causa da insônia. Eu acho isso uma coisa interessante. A gente não trata necessariamente direto os sintomas da insônia. A gente trabalha toda essa questão de higiene do sono, que inclui o controle de estímulo. Então, a pessoa deitar no quarto apenas no horário de dormir, na cama, usar a cama para dormir e só para intimidades. Duas coisas, eu sempre falo, você usa a cama para o sexo e para o sono. Só, fim. Ter uma rotina de sono, né? Uma regularidade no horário de dormir, uma regularidade no horário de acordar. Também é importante evitar substâncias estimulantes, até Coca-Cola, viu, gente? Bebida alcoólica, café, até atividade física à noite não é muito recomendado. Outra coisa importante também que envolve a higiene do sono, acho que essa vocês não vão imaginar, talvez nem o Guilherme, porque eu ando safadinho estudando sono há anos. Uma coisa importante que eu aprendi, a gente precisa de luz natural. Luz natural. Então a luz natural, na verdade até a ausência da luz natural é considerada um fator de risco para o desenvolvimento da insônia. Pessoas que acordam cedo, abrem a janela do quarto, tomam café da manhã num lugar muito iluminado, com luz natural. Por isso até que atividades ao ar livre são muito recomendadas, porque isso ajuda a regular os hormônios que controlam aí o sono. Fora evitar sonecas ao longo do dia, tentar sempre dormir e acordar no mesmo horário. E se você, porventura, deitou
e não conseguiu pegar no sono, não adianta brigar com sono, não vai ligar, Isso ver o mesmo. celular, ver tela. Evita a tela, evita a luz, porque isso pode atrapalhar o seu sono, baseado até no que a Patrícia falou. Não pegou no sono na cama, levanta, sai do quarto, espera um ambiente mais tranquilo sem tela, como o Guilherme falou. Aí você, quando começar um estado de sonolência, volta para a cama. E se você precisar, você vê que só a higiene do sono não tem resolvido, tem que buscar terapia, e existem medicamentos também que controlam o sono, tá? Você tem que tomar só cuidado, que não pode fazer uso desses remédios sozinho, Verdade. porque quando o psiquiatra ele avalia o sono por si só, ele identifica qual o melhor remédio para a pessoa. Então, se você indica um remédio A, por exemplo, como um Zolpidem para uma pessoa que tem despertar precoce, não vai adiantar. Então, tem que tomar cuidado, não se automedique. E se você está tendo insônia, 3 episódios na semana por 3 meses, busca ajuda. E por fim, gente, pense no seguinte, o sono envolve uma atividade cerebral importante, que é por isso até que não pode tomar medicação sem orientação do médico, porque envolve aí essa química do cérebro. Então é importante a gente destacar que o sono é uma atividade do cérebro. Cérebros agitados, muito preocupados, inquietos, costumam ter esse problema. Não fique aí em casa sofrendo, procure ajuda, ainda mais porque as consequências da falta de tratamento são seríssimas. Bem, é isso, pessoal. A gente se vê no próximo sábado. Não esqueça de seguir nossas redes sociais, Instituto Labinas. @Patrícia_Psicóloga Clínica. Tchau, tchau!